Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Eu decidi vir aqui hoje falar com vocês um pouco sobre o livro de Percy Jackson, Ladrão de Raios. Tem vídeo aí do filme, falando sobre o filme se vocês quiserem ver, né? Eu xingando o filme até não querer mais, é uma maravilha. E tem também vídeo aí já comentando os primeiros episódios da série, né? Os 2 primeiros episódios. Eu vou estar fazendo esses vídeos semanalmente para acompanhar a série. E eu queria falar com vocês um pouquinho também agora sobre o livro, né? Eu quero fazer vídeos aqui, uma série passando pelos livros de Percy Jackson. É claro que esses não vão ser tão frequentes, porque eu preciso ler os livros. Eu já estou relendo os livros, eu estou na Batalha do Labirinto no momento, que é o 4º livro. Mas eu queria falar com vocês um pouco hoje sobre o primeiro, sobre Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E por que eu acho esse livro tão incrível, por que eu acho essa saga tão maravilhosa. O Ladrão de Raios, ele é o começo de tudo. Então é claro que ele cai em coisas que todo livro que começa uma história vai cair. Por quê? Porque é o primeiro. E o que você tem que fazer no primeiro livro de uma saga? Apresentar um universo. Então o Rick Riordan, né, Rick Riordan, tio Rick, como a gente gosta de falar, ele precisa apresentar esse universo. E eu acho que é muito boa a forma como ele apresenta o Percy já sendo atacado por um monstro. E aí, né, porque já é esse começo que você fala, opa, aqui tem alguma coisa boa. Né, pô, já começou com o moleque sendo atacado por uma fúria. E aí depois, ele passa pra uma calmaria, porque depois só vai aparecer o monstro de novo no Minotauro. Só que até chegar lá, ele vai construir o mundo. Ele vai apresentar, né, ele vai mostrar o Percy numa situação onde ele foi atacado, tipo, a professora dele virou uma monstra e ele foi atacado por ela e de repente ninguém lembra da professora mais, sabe? Tipo, ele acertou a espadada na professora, a professora virou pó e de repente ninguém nem lembra da professora. E aí ele fica nessa dúvida, ele ouve, uma noite ele ouve o Grover falando com o Quirrell sobre isso, ele fica sem entender o que tá acontecendo. E aí quando ele vai embora da escola, o Grover pede pra ir junto, pra acompanhar ele, só que ele, né, por causa dessa conversa ele não tá confiando, a gente vai conhecer a mãe do Percy, a gente vai conhecer o padrasto desagradável dele. Até, aí ele vai pra Montauk com a mãe dele dá uma dica, né, fala que conheceu o pai dele ali na praia e tal, porque já é pra ir construindo essa história aos poucos, né, já vai tipo, não tem uma grande apresentação de mundo ainda. O Rick, ele pega esse começo mais pra apresentar o Percy, quem é o Percy, como é a relação dele, como é a família dele, como é a relação com os amigos, como que ele é, né, o garoto que tá sempre sendo expulso da escola, que é hiperativo, que vê coisas acontecendo em volta dele que não podem ser reais. E aí a gente descobre que ele tem uma ótima relação com a mãe, mas tem um padrasto horroroso. O pai foi pro mar e morreu e tal. Até que, numa noite em Montauk, o amigo dele aparece. De repente, o amigo dele tem pernas de bode. E o Percy fica tipo, mano, o que tá acontecendo? Sabe? E aí vem toda a sequência que eles vão pro acampamento. Vem o ataque do Minotauro, a Célia é levada pelo Hades e tudo mais. E aí, que daí começa que daí a gente passou da construção de personagem do Percy e começa a entrar na questão de construção de mundo. Porque daí, né, o Percy ele vai apagar depois dessa luta e quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é sentar para conversar com o Quirrell, né, que é o Sr. Brunner. E, né, que o Sr. Brunner era o pseudônimo e tal. E aí o Quirrell vai explicar pro Percy, ele vai falar, então, o seu pai não tá morto coisa nenhuma, né, os deuses gregos, todos os deuses, mitos gregos, tudo aquilo é real, é tudo verdade, né, e os deuses estão vivos, eles têm filhos, e aí a Annabeth vai ajudar a explicar também, até o Grover um pouco, e aí tem toda essa parte que muita gente reclama do acampamento, porque vai ter captura da bandeira, o Percy sendo reivindicado, vai conhecer Clarice, levando o Percy pro banheiro, vai conhecer o Luke, vai tudo. E tem gente que reclama um pouco, fala que tipo, fica um pouco lento aqui, que não sei o quê, que é até bom que a série acelerou. E tipo, eu não vejo problema na série acelerar, porque a série apresentou tudo que precisava ser apresentado pro Percy naquele momento. Tem certas coisas que no livro, naquele ponto, já haviam sido ditas, mas na série não tem problema eles falarem mais pra frente, porque a estrutura de uma série é diferente da estrutura de um livro. E realmente são coisas que dá pro Percy vir a saber mais pra frente, ele não precisa saber agora. Mas no livro, o Rick ele fala informações importantes ali. Né? Na série até teve ordem trocada, porque na série o Luke já contou pro Percy sobre a história dele com a Annabeth e com a Thalia.
E essa é uma história que o Percy, eu acho que no livro, eu só bem me lembro, ele só vem saber, a Annabeth só vai falar dessa história pra ele depois. Sabe, falam pra ele que a Thalia, né, que a árvore da Thalia e tal, que ela chegou com outros semideuses e tal, e um sátiro, e só depois que o Percy vai saber que o sátiro era o Grover, que a outra semideusa era a Annabeth, o outro semideus era o Luke. Mas essa parte toda é pra dar informações importantíssimas pro Percy e pra estabelecer nós, os leitores, como que esse universo funciona, por que que o Olimpo tá no topo do Empire State, por que os semideuses estão nos Estados Unidos, por que a entrada pro submundo é em Los Angeles. O Rick ele é muito inteligente em já colocar um deus ali do lado pro Percy não nem contestar. Porque o Percy pensa em contestar, mas o Dionísio já tá ali do lado dele. Então ele fala, tipo, mano, tem um deus aqui do meu lado, fazendo, tipo, uma Coca Diet aparecer no ar, sabe? Meu amigo tem perna de bode, eu enfrentei o Minotauro. Tipo, não tem como questionar. O Rick, ele também é muito inteligente porque nesse primeiro livro, pra já chamar a atenção dos leitores, ele já usa aqui, né? Ele já mostra aqui os principais e mais conhecidos monstros da mitologia grega. Então no primeiro livro a gente já tem o Minotauro, a gente já tem a Medusa, a gente já tem a Quimera, a gente já tem o Cérbero, a gente já vê os principais deuses, a gente já vê Zeus, Poseidon, Hades. Então, tipo, foi muito inteligente. Que depois ele foi explorando mais, mostrando mitos menores, mostrando outros mais conhecidos também. Lá no Heróis do Olimpo vai aparecer o Hércules, né? Ao longo dos livros vão aparecer outros deuses, aparece a Ártemis, aparece o Apolo. No quarto livro tem o Labirinto de Dédalo, né? No segundo tem a história, tipo, eles recriam a história do Velocino de Ouro, porque o Percy e a Annabeth vão lá, eles têm que pegar o Velocino e tal. Só que, por já usar no primeiro livro esses monstros mais famosos, o Rick ele já foi inteligente da parte dele, porque já chama muito a atenção. Porque se ele usasse, nesse primeiro livro, mitos menores, que não são tão conhecidos como esses que eu citei, Minotauro, Medusa, talvez os leitores que não conheçam tanto mitologia grega não fossem se afeiçoar tão rápido. Então é por isso que, como ele usou Minotauro, Medusa, Quimera, Cérebro já no primeiro livro, que são monstros extremamente famosos, que todo mundo sabe quem é, logo de cara rola uma identificação. Logo de cara, todo mundo lendo vai reconhecer esses monstros, vai falar, mano, foda, sabe? E ele faz a forma dele. A Quimera aparece lá no Arco de St. Louis, o Minotauro tem uma cuequinha branca bonita, que na série também tem, eu achei ótimo. Né? A Medusa, aquela coisa, cai na toca dela, só que, né, ele bota no contexto atual. Então a Medusa tem uma loja de estátuas, por exemplo. E o Cérebro é o Cérebro, né? Ele tá lá guardando a entrada do submundo. E isso tudo tá confirmado, vai ter na série, graças a Deus. Então é por isso que eu acho que o Ladrão de Raios ele já é tão bom, porque junta-se tudo isso a uma história realmente interessante. Pô, roubou o raio de Zeus, o Percy tá sendo culpado, uma história que faz sentido ali no que o Rick cria. E aí você fica intrigado pra saber se, pô, porque aí eles acham que é o Hades que pegou, e aí você fica nessa, sabe? Tipo, pô, foi o Hades mesmo? Você quer chegar no final do livro porque você quer saber, foi o Hades mesmo que pegou? É o Hades mesmo que tá por trás disso? E quando você chega no final e tem o plot twist que não é o Hades, porque o Rick ele faz uma parada, outra coisa extremamente inteligente, porque quando a gente vê filmes, séries que envolvem mitologia grega e tal, pô, você pega o filme do Hércules, da Disney, o vilão é o Hades. Né? O Hades, ele é sempre retratado por ele ser o deus do submundo e tal. Ele geralmente é retratado como o diabo. Né? Ele é retratado como um vilão. E no Percy Jackson eu acho muito foda porque ele é um dos menos piores. Então eles chegam lá no submundo certos de que era o Hades por trás de tudo, só que eles descobrem que o Hades não é nada mais do que outra vítima, porque, né, assim como o raio de Zeus foi roubado, o elmo do Hades também foi roubado. E era por isso que as fúrias, que o Hades mandou as fúrias e outros monstros atrás do Percy, porque ele também estava acreditando que o Percy, além de ter roubado o raio, tinha roubado o elmo dele também. E aí o Percy percebe que foi o Ares, por causa de todo o rolê que o Ares deu a mochila e o raio apareceu na mochila. E aí no final ainda tem mais um plot twist, porque o Percy começa a considerar, falar, tipo, a linha lá da profecia, de tipo, aquele que você considera um amigo vai te trair. Mais ou menos isso. E aí o Percy considera que era o Ares, né, que era o próprio Ares, porque ele fala, tipo, o Ares foi amigo de certa forma, ele arranjou a carona pra gente, né, até Las Vegas e tal.
Só que daí no final rola a traição do Luke, né? Que é o vilão principal dessa primeira saga junto com o Cronos. E aí que você fala, mano, eu confiava nesse desgraçado. Sabe, aquele momento que você olha assim, que você fala, Luke, nem a Clarice, Luke. Nem a Clarice. E é por isso que eu acho que O Ladrão de Raios é um livro tão fantástico, é um livro tão foda, que vale muito a pena você ler, né? Em breve eu vou vir pra falar do Mar de Monstros com vocês. Mas O Ladrão de Raios é um livro que eu acho fantástico. Mas sim, ele tem esse começo que é um tiquinho arrastado, porque tem que apresentar o personagem, tem que apresentar o mundo dele, tem que apresentar o universo ao qual ele vai entrar. É a mesma coisa que o Harry Potter. O primeiro Harry Potter, a Pedra Filosofal, também é arrastado. Porque a gente tem que conhecer o Harry, ele mora com os tios dele, tem toda aquela coisa. E aí ele vai conhecer o mundo mágico, vai ter que apresentar o mundo mágico aos poucos. É a mesma coisa que o Percy, a gente vai conhecer ele, vai conhecer a família dele. Aí depois a gente vai ver que ele tá inserido no mundo onde mitologia grega é real, e a gente vai ter que conhecer esse mundo, né? Vai conhecer o acampamento e tal, você vai ver que ele é filho de Poseidon e tudo mais. Então, realmente, leiam Percy Jackson, porque vale muito a pena. E, sério, depois que o Percy sai do acampamento, não tem nada mais, assim, que possa se dizer ser arrastado. O livro vai frenético até o final e é sensacional. Né? E essa primeira saga que é narrada pelo Percy, eu acho muito foda. De verdade, eu acho muito foda. E agora que o Percy tá tendo essa série bem adaptada, fiel aos livros, as pessoas que não leram e que até zombam um pouco vão ver o que realmente é Percy Jackson e por que a gente gosta tanto de Percy Jackson. Então é isso, gente. Deixa seu like, se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo o que vocês acham de Percy Jackson. Me sigam no TikTok, por favor. Me segue lá no Spotify também, vão ouvir o meu podcast, tá muito legal. E a gente se vê na próxima, meus queridos. Valeu, falou!